Cyberpunk Mercenários é esse novo anime que chegou na Netflix, que se passa no mesmo mundo do Cyberpunk 2077, aquele game que saiu uns anos atrás, todo bugado, meio ruim. Então, esqueça o game porque o anime é muito legal, surtado, caótico e vale a pena ser assistido. Eu vou falar sobre ele no vídeo de agora. A trama começa com David Martinez, um adolescente que vive em Night City. Porém, uma tragédia o torna órfão e David decide implantar um protótipo de tecnologia militar e, para sobreviver, começa a trabalhar como um mercenário fora da lei, também conhecido como Cyberpunk. Quando o Cyberpunk 2077 foi anunciado lá no longínquo ano de 2013, vai fazer 10 anos ano que vem, eu fiquei muito empolgado para ver como que um game ia trabalhar essa questão de um mundo cyberpunk, mundo esse baseado na franquia de RPG criada pelo Mike Pondsmith. Porém, quando o jogo saiu eu fui ver as pessoas jogando e tudo mais, que eu vi que era um jogo todo bugado, que não tinha uma visão tão interessante assim de mundo cyberpunk em si, de ficção científica, eu meio que fiquei broxado de tentar dar uma chance pro jogo, comprar pra jogar e tal. E aí quando esse anime foi anunciado, por consequência, eu não tava tão empolgado, mas aí eu fui dar uma chance pro anime e eu achei muito legal porque, basicamente, esqueça tudo que o game trouxe, porque eu acho que o anime faz acaba sendo muito mais interessante, muito mais profundo em vários níveis e muito mais interessante, mas não somente isso, mas para eu falar sobre todos esses pontos, é importante ressaltar que você não precisa conhecer ou ter jogado Cyberpunk 2077, porque o anime ele meio que funciona como uma obra isolada, que isso eu acho interessante, porque por mais que se passe nesse mesmo mundo, tenha as mesmas bases, uma obra não precisa da outra, senão você acaba alienando as pessoas que estão indo consumi-la. Ou seja, Cyberpunk Mercenários funciona sozinho, então dá pra ver tranquilo, você não precisa ter jogado ou conhecer o jogo. O mundo cyberpunk do anime, ele é cacofônico, ele é exagerado, tem tecnologia por todos os lados, em todos os lugares, seja dentro ou fora de casa, dentro ou fora do corpo. E é nesse ponto que eu sinto que traz as duas principais temáticas que o anime vai abordar em torno desse universo cyberpunk, que são o capitalismo extremo, onde tudo custa alguma coisa e tudo custa muito caro normalmente, e também o que se torna o corpo humano. Rapidinho, antes de eu continuar, deixa um joinha que isso ajuda demais esse vídeo chegar a mais pessoas. O dinheiro é o que move o mundo, não muito diferente do nosso, e dentro do universo cyberpunk, Edge Runners, mercenários, não é diferente, só que isso é levado num ponto ainda mais extremo, onde tudo custa alguma coisa e onde os mercenários estão atrás de contratos para que isso renda dinheiro para eles, para que eles consigam viver, que eles consigam pagar seus luxos, seus prazeres. Inclusive no primeiro episódio é muito interessante porque mostra um pouco dessa cidade mesmo, né? Com o David andando por ela, onde a gente vê desde o ponto onde tem pessoas na rua usando uma tecnologia na virilha que está fazendo eles terem prazer, seja também na questão da própria saúde, que se você não tem um plano que pague o seu resgate imediato quando alguma coisa acontece para que você possa sobreviver, você é deixado para trás porque simplesmente você não tem condições de pagar por aquilo. Isso mostra como esse mundo é implacável com quem vive nele, que vem muito desse conceito do cyberpunk de uma forma geral, né? Que é uma tecnologia alta, só que uma qualidade de vida baixa, que a gente acompanha dentro desse anime, que traz até esse outro ponto sobre o corpo humano que eu vou falar mais pra frente, mas que serve para jogar o David Martinez na jornada dele. O personagem, a princípio, parece um desses personagens típicos de anime, que ele é meio rebelde, mas ele tem um bom coração, ele acaba se apaixonando por uma garota mercenária que ele conhece por acaso, chamada Lucy, que o leva a conhecer os outros membros de uma gangue de mercenários que acabam adotando ele para a equipe, onde o David torna-se esse novato que vai aprendendo como se tornar de fato um mercenário. Toda essa primeira parte do anime pra mim acaba sendo a mais legal porque é muito divertido você acompanhar junto com o personagem como que funciona esse mundo em particular, como que é ser um mercenário, organizar um plano, colocar ele em execução, as coisas que vão dando errado, e a gente vai se afeiçoando aos personagens dessa gangue porque eles são muito únicos e carismáticos, cada um ao seu modo, e as relações que vão surgindo entre esses personagens, com o David no caso, né? Seja ele com a Lucy, ou então dele com o Manny, que acaba sendo meio que o líder da gangue, e que funciona como uma figura de mentor pro David, que ele acaba se afeiçoando muito, ele se espelha muito nesse personagem. Porém, Cyberpunk é um mundo violento e implacável, e ninguém tá salvo dentro desse mundo, e acabou sendo muito chocante pra mim assistir, quando chega num determinado momento que, do nada, um dos personagens da gangue morre e simplesmente isso acontece e faz você temer que outros personagens também morram.
Isso vai acontecendo durante o anime, que trazem twists interessantes e levam os personagens por outros rumos, que acaba sendo talvez a única coisa que eu não goste muito é que eu acho a primeira metade muito forte e a segunda começa a ficar mais corrida. Eu sinto que há um material aqui suficiente para ser dividido em umas 2 temporadas, só que isso acabou não acontecendo. E a outra temática que eu citei antes, que está presente no anime desde o seu começo, mas ganha força com o Main e mais pra frente ainda mais, é relacionado ao corpo humano, que dentro desse universo tem um fator importantíssimo, que são as modificações corporais. O que deveria ser algo benéfico para a humanidade, dentro desse contexto cyberpunk, é visto como uma maldição praticamente, onde a pele torna-se meio que apenas uma casca, onde por dentro é cheio de tecnologia, de modificações para te deixar mais funcional, para te deixar mais forte, para te deixar mais rápido, para tudo aquilo que você precisa fazer. O que traz uma discussão que eu acho muito interessante de como a tecnologia é tratada dentro desse mundo, onde acaba sendo vista essas modificações quase como uma droga que vicia e cada vez você quer fazer mais. E o preço que essas modificações trazem para a pessoa, que no caso não aguenta mentalmente lidar com toda essa tecnologia até o ponto de quebrá-la, o que dentro desse mundo tem até um nome que é o cyberpsicose, que leva a pessoa para um caminho sem volta por muitas vezes, que ela tem que ser parada a todo custo. E tudo isso é traduzido visualmente pelo estúdio Trigger, de Kill la Kill e Promare, que inclusive tem vídeo aqui no canal e eu vou deixar no card caso você queira ver, que se você conhece algum dos animes desse estúdio, sabe que são obras exageradas. E dentro desse universo de cyberpunk mercenários, que exige e pede algo de excessos, de exageros, acaba sendo uma combinação muito boa. Seja pela cidade que é carregada de cores, intervenções, é tanto detalhe que até te cansa visualmente, mas eu acho isso bacana. Ou o design dos personagens que são bem diferentes entre si, seja pela violência mesmo, que não é exatamente chocante para quem vive dentro desse mundo, mas pra gente acompanhando, chega uns pontos que é muito sangue, é muito gore, é muita cabeça explodindo. E consequências de ação que são igualmente cacofônicas, surtadas, exageradas. O poder, o uso do poder da tecnologia que o David tem também é muito bacana, que meio que quando ele ativa, ele fica em câmera lenta, fica em slow motion, e a forma como eles ilustram isso, de deixar um rastro do personagem para trás, acaba sendo muito legal também. E de novo, se você já viu qualquer outra obra do Estúdio Trigger, você sabe como uma coisa escalona para um nível absurdo no final, e não é diferente aqui. Enfim, falei bastante de Cyberpunk e Mercenários porque merece. Eu gostei bastante desse anime, eu acho que é um dos mais legais que eu assisti esse ano. Ele nem entrou no top 10 da Netflix, o que eu acho que acaba sendo uma pena porque ele é muito bacana e vale a pena ser conferido por tudo isso que eu disse. Se você ainda não viu, fica aqui a recomendação. Se você assistiu, deixa aí nos comentários o que você achou. Assina o canal aqui para fazer parte da comunidade do Bilheterama e a gente se vê na próxima. Tchau, gente!